iniciar a reflexão de hoje recordando um clássico da canção de los nossos hermanos argentinos, o tango chamado Por una Cabeça. Carlos e Alfredo nos remete à experiência ídica e atração por uma mulher, cantando assim o ilusório desejo de ter o controle sobre o outro, qual sinônimo de uma fraqueza. De fato, é necessário ter o controle da cabeça de alguém para se sentir potente? É sobre essa temática que o Evangelho de hoje nos apresenta. Mateus, capítulo 18, 1 a 5, 10. O contexto literário situa-se após os cobradores de impostos questionarem a Pedro sobre o posicionamento de Jesus frente às autoridades civis. E é justamente nesse cenário tematizado sobre as relações de poder que os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. No versículo 1, temos a apresentação dos personagens, os discípulos e Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus, desde o início da vida pública de Jesus, existe uma diversidade de pessoas, de marginalizados, inclusive de crianças, que seguem a Jesus, caracterizando assim a formação dos seus discípulos. Sabemos que o conteúdo da pregação de Jesus é o reino, porém, não se escuta Jesus dar uma definição sobre o reino dos céus, senão explicações através de parábolas. Especificamente em Mateus 13, se diz que o reino dos céus é semelhante a um fermento, a mostarda, a um negociante que buscava pérola, a uma rede lançada ao mar que pegou diversos peixes. Enfim, vale ressaltar que o reino dos céus não se entende, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, uma estrutura como tal, mas é essa realidade de povo ou comunidade que reconhece em Deus sua primazia. Portanto, reino dos céus não se refere à igreja e nem a uma realidade futura. Dos versículos 2 a 4, encontramos a resposta de Jesus. Ele fala igual um cearense como eu, dá resposta em arrudeio. Primeiro, toma um gesto simbólico, pega a criança e põe no centro. Depois, faz uma exortação e, enfim, dá uma resposta enfática. Seguindo esses passos, é importante, antes de tudo, entender qual a concepção que o mundo bíblico tinha de uma criança. Sabemos que a criança era uma bênção de Deus, era uma bênção para a família. Porém, ela é tida como um indigente, porque precisa do outro para poder sobreviver. Mas também é aquele ser que está aberto para o aprendizado. Em outras palavras, a criança é evidência da necessidade da ética. Portanto, o primeiro passo de Jesus é capturar a atenção de todo para esse ser frágil, mas também aberto. O passo seguinte, que é a exortação, é mostrar o critério de participação do reino, converter-se, ou seja, voltar, fazer esse movimento para dentro de si e perceber sua condição humana, tal como aquela criança, dependente uns dos outros. Por fim, a conclusão, tornar-se pequeno, humilde. O resultado da tomada de consciência da nossa condição de fragilidade será o de assumir uma postura que vai contra a arrogância. Dito isso, podemos dizer que a resposta de Jesus é indicar que todo aquele que faz esse movimento para dentro de si e assume a sua condição, esse é grande no reino dos céus. Isso é, não se trata de um, mas de qualquer um. E ainda, Jesus se auto-implica nessa relação de poder. Ele diz, todo aquele que recebe em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe.
mais que uma identificação com os que se fazem como uma criança, ele manifesta seu sentimento de com prazer, de presença e de posição circular. Versículo 10. Como de praxis, o imperativo está a indicar a lei. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos. Resulta, portanto, que a regra de ouro é o cuidado e o respeito. Porém, além do imperativo, a comunicação ganha respaldo na transferência de foco, visivelmente visto pela mudança do singular ao plural. Antes, Jesus falava da criança, agora fala de pequeninos. Não se trata de sinônimo, porque pequenino se refere a essa categoria de pessoa tida como insignificante. Dito isso, podemos dizer que essa estratégia de Jesus se caracteriza como um convite ao seu interlocutor de refazer o movimento de dentro para fora. E nesse contexto, sabemos que eram muitos os que seguiam Jesus, os ditos pequeninos, insignificantes. Porém, como argumenta Jesus, todos eles têm a mesma dignidade no reino dos céus. Esse raciocínio tem sua fundamentação no valor que os anjos desses pequeninos ocupam de Jesus, que eles veem a face de meu Pai. Quer dizer, existe uma estreita ligação entre os pequeninos e Deus, cuja origem é de ordem celestial. Em conclusão, a pergunta inicial dos discípulos, quem é o maior no reino dos céus, consistiu em compreender, usando uma expressão de Foucault, a dinâmica de vínculos nas relações de poder de uma comunidade que reconhece Deus como Senhor. E podemos dizer que a tomada de consciência da nossa fragilidade é a proposta de Jesus. Desça do patamar, faça-se como uma criança. Portanto, é uma relação marcada pela modéstia. Uma vez que uma pessoa percebe-se necessitada, ela é impulsionada a encontrar o seu lugar diante do outro, gerar vínculos, ligar-se ao sagrado, criar condutas, capacidade de fazer acordo, ser criativa e aprendiz. Mas sem limites, também uma criança não sobrevive. E é isso que nos une. Mas também nos impele a sermos éticos, lutarmos pela vida e acolher a multiplicidade. Então, quem vive por uma cabeça ou que acredita no protagonismo de um sobre os outros é realmente um fraco. Mas também quem se deixa dominar por alguém também não tem vida. Essa ideia é bem presente em uma obra de Caravaggio, Davi com a cabeça de Golias. Eu sugiro que em sua meditação você observe essa arte. Uma comunidade que reconhece Deus como Senhor, ela possui suas relações de poder baseada no reconhecimento da sua fragilidade e na hospitalidade do outro como diferente. Aí, Jesus coexiste.